Nós estamos aqui iniciando a nossa aula número 6 da apostila, para a gente entender do que a gente foi salvo. Vou aqui compartilhar a tela com vocês. O tema é Eu fui salvo do quê? Tá? A gente fala muito sobre salvação, né? Mas do que a gente foi salvo, né? Nós fomos salvos, mas do quê? Do que a gente foi salvo? Vamos aprender um pouquinho sobre isso nesse dia, nessa noite. Eu não sei se você está assistindo de manhã, de tarde, de noite, mas vamos aprender um pouquinho agora sobre o que Deus, do que Deus nos salvou, tá? Porque assim, a temática principal, o que é o centro da Bíblia? O centro da Bíblia é Cristo, né? O centro de toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, é Cristo. Mas qual é a obra principal ali de Cristo que a gente vê? Cristo, ele veio com um propósito à Terra. Ele se fez um Deus que encarnou, se fez carne para morrer pelos nossos pecados, para nos perdoar, para nos salvar, para nos religar a Deus, né? Então, assim, a salvação tem ali o propósito da salvação, a vinda de Cristo, nos salvar, nos trazer de volta a Deus. Então, a salvação é um tema primordial na palavra de Deus, que a gente precisava ser salvo. Todos nós tínhamos um destino que era o inferno, e todos nós fomos alcançados aqui, que estamos assistindo essa aula. Nós somos alcançados por esse amor, por essa graça tão maravilhosa que nos alcançou e nos tirou do império das trevas, como a palavra diz, e nos trouxe para essa luz, para Cristo, para o reino do Filho do seu amor, né? Deus fala na palavra dele. Coisa mais linda, mais maravilhosa. Então, assim, a Bíblia, ela tem uma narrativa que visa explicar o que é a salvação do homem, né? Tem ali, a gente vai ver sobre a criação, sobre a queda e sobre essa redenção, essa religação do homem com Deus, feita pelo próprio Deus. Então, vamos ler aqui na página 51, tá? Para vocês acompanharem. Página 51, eu fui salvo do quê? O ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Lá em Gênesis 1, 27, fala isso. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia, aqui no aplicativo para abrir rapidinho e para ler, tá? Para vocês, 1, 27. A Bíblia fala assim: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, assim, o ser humano é o ápice da criação de Deus. Adão e Eva desfrutavam de um perfeito relacionamento com Deus, em um mundo livre de deficiências e doenças. Contudo, o pecado entrou no jardim do Éden. No início, quando Deus ele criou o homem e a mulher, criou todas as coisas, Adão e Eva Deus ele descia, vocês já devem ter ouvido a respeito disso. Deus ele descia para caminhar com Adão e Eva ali no jardim. Ele se fazia presente, eles tinham comunhão todos os dias. Na viração do dia, Deus ele se fazia presente e eles tinham essa comunhão, essa ligação. Eles eram amigos, né? Verdadeiramente andavam juntos ali e era algo próximo, tinha essa proximidade, esse relacionamento íntimo, tá? Só que chegou um certo momento em que o pecado ele entrou
ali onde Adão e Eva moravam, no Jardim do Éden. Lá em Gênesis 3:6, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então aqui a gente vê quando o pecado ele entra no mundo, através de quem? De Adão e Eva. Não tinha, o pecado ele não existia ali na humanidade. Porém, né, o que acontece? Deus ele tinha, eles moravam no jardim, né, o Jardim do Éden. Tinha muitas árvores ali, tinham muitos frutos nas árvores, e Deus ele falou que eles poderiam, Adão e Eva poderiam comer de todo fruto que tivesse ali no jardim, menos daquele fruto daquela árvore que estava ali no centro do jardim. E foi justamente esse fruto dessa árvore que a serpente veio, enfim, falou para Eva, e ela foi lá e ouviu a serpente e comeu, e deu também para Adão, e Adão comeu. Então o pecado entrou na humanidade, tá? Adão e Eva cobiçaram a fruta, porém havia um princípio de ordem e conhecimento do bem e do mal. Comer não era errado, mas naquele momento seria errado. Comer o fruto naquele momento representava outra coisa. Desejar ser como Deus. Não comer o fruto era permanecer sob a ordem e dependência de Deus. Representava a obediência do homem perante o seu Criador. Então, assim, o pecado ali não foi comer, porque comer não é pecado, né? A gente pode comer, mas foi comer aquilo que Deus falou para que eles não comessem. Amém? Então foi a desobediência que estava por trás da ação de comer. Então Deus ele falou: não coma dessa fruta. E o que eles fizeram? Eles foram lá e comeram a fruta. Então, eles poderiam comer, só que outras frutas, outras coisas, mas eles escolheram comer aquilo, eles desobedeceram. Então, eles se mostraram o quê? Independentes de Deus. Não quiseram ser dependentes de Deus. Eles mostraram várias coisas aí por trás desse pecado, tá? Então, o não comer representava essa obediência e eles não obedeceram. Era Deus quem deveria ensinar o homem tudo o que está relacionado ao bem e ao mal. Contudo, o homem se precipitou e desejou ser independente e conhecer por si só. Porque a serpente falou: vocês vão conhecer o bem e o mal aí. E Eva quis conhecer o bem e o mal. Então, não foi Deus que mostrou o bem e o mal para eles, né? E foram eles que começaram a ver, tanto que eles começaram a ver e ter vergonha de estarem nus, e antes eles estavam nus. Quando Deus ele chegou e perante Adão e Eva, eles se esconderam depois que eles pecaram, porque eles estavam nus. Só que antes eles estavam também. Então assim, eles começaram a enxergar coisas que eles não enxergavam. Não foi Deus mostrando para eles. Eles começaram a enxergar, começaram a ter independência de Deus. O que ele não tinha consciência era que, como consequência disso, passaria a experimentar o mal e consequências, para só então perceber o bem que ele perdeu, Adão, no caso, né? Tá falando? É interessante observarmos as raízes do pecado que surgiram nesse relato da queda. A primeira raiz era o quê? A incredulidade, de não confiar na palavra de Deus. Então, Deus falou: não coma dessa árvore. Eles foram lá e não acreditaram no que Deus estava falando.
e eles passaram por cima do que Deus estava falando. E eles foram lá e comeram. Então eles não acreditaram, eles não ligaram, eles fizeram pouco caso do que Deus estava falando, ignoraram o que Deus estava falando. Então, em seguida temos a raiz da cobiça. A palavra diz aí, que a gente leu no versículo, que Eva olhou e ela viu que a árvore, tá aqui ó, em Gênesis, era agradável aos olhos, ela cobiçou aquela árvore, aquilo que era impróprio para ela, ela cobiçou aquilo. Mesmo Deus não querendo que ela comesse, ela desejou, ela teve maus olhos para aquilo. Então, assim, a palavra de Deus até fala sobre essa questão dos olhos. A fala que os olhos são como lâmpadas, são que iluminam todo o corpo, né? Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai ser bom. Se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo vai ser mau. Então, assim, a gente precisa entender que o pecado, ele não começa do dia para a noite, né? Primeiro o pessoal olha, e aquilo se torna uma cobiça, se torna um desejo, se torna... Então a gente precisa vigiar. A palavra de Deus fala para a gente vigiar e orar. Então a gente precisa vigiar nos nossos olhos também, tá? Aquilo que a gente olha é muito importante, tá? Então a cobiça, a raiz da cobiça estava por trás desse pecado aqui de Adão e Eva. E a terceira raiz aqui é o orgulho de querer experimentar as coisas por si só, de forma independente de Deus. Assim, pelo pecado original, a gente pode inferir que todo pecado possui essas três raízes. Então, qualquer coisa, qualquer pecado que a gente vê na humanidade, ao longo da história da humanidade, até hoje, sempre tem essas raízes de incredulidade, ou seja, a pessoa ela não liga, Deus fala, não adultere, ela vai lá e adultera. Deus fala, não minta, ela vai lá e não, é só uma mentirinha pequena, de leve. Ela mesmo quer se enganar, a pessoa mesmo quer se enganar. Então, não, é só uma mentira de leve, não, é só um olhar, não, é só um... Então, assim, ela ignora aquilo que a palavra de Deus fala, aquilo que Deus ordena, aquilo que Deus... então, e ela acaba executando aquilo, ela acaba fazendo aquilo e por causa da incredulidade, de ignorar a palavra de Deus. A cobiça, ela acaba olhando com maus olhos, desejando aquilo que ela não deveria desejar, por isso que ela acaba agindo errado, a pessoa. E orgulho, independência de Deus. Deus falou isso, mas não é bem assim. Não é para tanto, né? Então vou lá e faço. Só pensa dessa forma. Então o orgulho também é raiz de todo pecado que a gente vê na humanidade. As pessoas, elas estão distantes de Deus. Então é isso que faz a pessoa pecar, tá? Essas três raízes. A partir do momento que Adão pecou, ele fez o que era mal aos olhos de Deus, toda a humanidade descendente dele passou a ter uma natureza, o quê? Pecaminosa. Então, todos que vieram depois de Adão e Eva, vieram e já nasceram com essa natureza, tá? Pecaminosa. O pecado, ele foi imputado a todos os homens. E não existe um que não peque, a palavra diz. Essa herança trouxe malefícios incalculáveis. E o ser humano passa a sofrer uma pressão para fazer o mal. É claro que isso não quer dizer que ele também não possa fazer o bem, mas normalmente a tendência do ser humano é sempre satisfazer aquilo que lhe agrada, aquilo que é o seu próprio interesse, né? Geralmente as pessoas, elas já nascem, todo ser humano, pensando mais em si. É tanto que Jesus falou, amar a si mesmo, amar aos outros, né? Amar o seu próximo como a si mesmo. Por quê? Porque a gente se ama demais, né? Então, nós precisamos amar as pessoas como nós amamos a nós mesmos.
pensar também nos outros e não só em nós mesmos, sermos mesquinhos, sermos egoístas. Em Adão, todos os homens se tornaram pecadores. Toda a humanidade está envolvida e afetada pela desobediência de Adão. A queda afetou o caráter moral do ser humano e todas as deficiências morais são atribuídas ao pecado original. A própria sociedade dita civilizada, né, tá aqui entre aspas, já demonstra as consequências do pecado. As leis aparecem porque não é possível confiar no ser humano. Uma promessa só não basta, é necessário o quê? Um contrato. Não adianta só a palavra, né? Um contrato é necessário porque as pessoas não cumprem as suas palavras. Se as pessoas elas fossem sim, não, não, como a palavra de Deus fala, né? Seja assim, sim, não, não. Então, aquilo que você fala, cumprir, você não precisava de contrato, mas o ser humano não é assim. Fala e depois desfala, fala e não cumpre. Apenas a lei e a ordem não são suficientes. Precisa do quê? Da polícia para cumprir, né? Então, o que que acontece? A gente fala, por exemplo, que a sociedade corrompe o homem. Na verdade, a sociedade é composta por homens. A Bíblia diz, a gente viu aqui, a Bíblia diz que a partir de Adão, todo homem já nasce, todo ser humano, homem, quando eu digo homem e mulher, tá? Ser humano nasce com uma tendência, com a natureza má. Então, a gente pode observar as crianças. As crianças, desde que nascem, elas já nascem com essa natureza. Então, assim, elas podem não ter a consciência de algumas coisas, mas elas nascem com essa natureza, essa inclinação. Então, egoísta, né? Mas pensando só em si. Então, o ser humano, ele não melhora com situações, por exemplo, com a pandemia. A gente vê as pessoas piorando, né? Na pandemia. As pessoas, elas não podem... por que a gente fecha as nossas casas, os nossos carros? Porque a gente não confia nas pessoas. A gente sair nas ruas, a gente vai sair nas ruas de madrugada? Não vai, a gente não confia, né? Dependendo de onde seja, a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque as pessoas, elas... É complicado. Existem pessoas que saem com o intuito de fazer o mal. Então, assim, antigamente a gente vê... por exemplo, há pessoas bandidos, que assaltantes chegavam para assaltar as pessoas, muitos não matavam, chegava, se a pessoa entregasse tudo, eles pegavam ali e iam embora. Hoje não. Hoje a pessoa entrega tudo e aí ele vai lá e mata a pessoa. Não se contenta, né, com levar as coisas simplesmente. Quer tirar a vida da pessoa também. Então, assim, o ser humano, ele tem se degradado mais e mais na sociedade. A gente tem visto aí as pessoas, elas piorando, né? Muitas vezes não melhorando. Então, a distância de Deus, tirar Deus da vida delas, a distância, tirou Deus das escolas, tirou Deus de casa, tirou Deus de tudo que é lugar. Então, essa ausência do Senhor, essa distância dessa moral que o Senhor nos ensina, isso faz com que o ser humano ele venha a ser cada vez mais degradado. E a gente realmente, só estando em Deus, para a gente conseguir que isso seja restaurado dentro das nossas vidas. Se não for Deus, não tem quem consiga restaurar isso, essa natureza dentro de nós, má, né? Então, a própria cruz do Calvário demonstra o quão terrível é o nosso pecado diante de Deus. Eu até vi uma frase um tempo atrás que falava que a cruz de Cristo não mostrava só o tamanho do amor de Deus, mas mostrava o quão pecadores nós somos,
né? O tamanho do pecado que nós carregávamos ali, porque olha quanto Cristo sofreu, olha o quanto que ele sofreu, ele chegou a suar sangue ali, de tanto que foi a pressão sobre a vida dele dos nossos pecados, o pecado da humanidade sobre a vida dele, ali que era justo, santo, sabe, sem pecado, e recebeu sobre ele o pecado da humanidade. Então, o preço ali da cruz, a cruz demonstra o quão pecadores nós somos, o tamanho do pecado da humanidade. As consequências do pecado para toda a humanidade foram desastrosas. Cada vez mais o que vemos são pessoas mais egoístas e longe de Deus, tá? Que a gente vai ver sobre as consequências do pecado. Depravação é o primeiro ponto. Significa que a capacidade mental, moral, social, criativa e espiritual foram distorcidas pelo pecado. A verdadeira imagem de Deus em nós foi distorcida. E por isso ela deve ser refeita nos seres humanos, tá? Nós somos criados à imagem de Deus. Ali em Gênesis a gente vê, nós somos criados à imagem de Deus, à semelhança de Deus, em tudo, na moral, em tudo. E essa depravação, essa distorção mudou a nossa natureza, tá? Houve a queda e aí isso foi distorcido com a queda, com o pecado, tá? Só que quando Jesus ele vive em nós, eu coloquei aqui, quando Jesus vive em nós, a imagem de Deus em nós é refeita. O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, não habita? Quando nós recebemos Cristo, quando nós confessamos Cristo, nós estudamos na aula do Espírito Santo, que acontece o quê? Que o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar em nós. Então, essa imagem de Deus em nós, ela é refeita. Ela não foi com a queda, ela não foi distorcida, ela foi virou um emaranhado, digamos assim, ficou tudo bagunçado. Só que quando Cristo vem e passa a agir nas nossas vidas através do Espírito Santo, então isso é refeito. Essa natureza de Cristo passa então a ser algo latente nas nossas vidas, e isso é refeito, essa imagem de Deus nas nossas vidas, que foi na criação, né? Essa imagem de Deus foi lá na criação, então ela volta para as nossas vidas. O ponto 2 aqui é enfraquecimento da consciência. A consciência se tornou equivocada ou adormecida. Criou-se a necessidade dela ser educada pela palavra de Deus e despertada pelo seu espírito. A natureza pecaminosa distorceu, mas não destruiu. Quando a pessoa conhece a palavra, mesmo assim, ela tem a lei da consciência. Existe a lei da consciência que a pessoa, por exemplo, às vezes ela não conhece, tá? Ela não conhece a palavra, mas ela sabe detalhe. Tem alguns lugares que a palavra de Deus não chegou ainda, tá? Mas pela consciência dela, Deus ele colocou isso no ser humano, essa consciência da pessoa. A pessoa sabe quando se ela pegar algo de alguém que não é dela, ela sabe que não é correto. Se matar alguém, sabe que não é correto. Então existem coisas ali que na consciência, a consciência ela tem essa certeza, né, de que não está correto o que está sendo feito. O eu dividido, outro ponto aqui. Somos prisioneiros de uma natureza corrupta. Por que prisioneiros? Porque é algo que a gente é uma eterna luta.
a palavra de Deus fala, né? Somos em parte resultado do quê? Da criação. Quando a gente está em Cristo, né? A gente é o quê? Em parte resultado da criação, que é a imagem de Deus, e em parte resultado da queda, que é a imagem desfigurada. Então, tudo o que faz parte da criação, que é o senso moral, a masculinidade, feminilidade, a comunhão com o nosso próximo, o senso divino, a adoração a Deus, deve ser afirmado. Cristo veio para redimir essa natureza em nós, essa natureza da criação, tá? E a natureza da queda é o quê? É perversão moral, é a perda da identidade sexual, é o egoísmo, o individualismo, a negligência com Deus, a falta, né, de adoração a Deus, a não ter tempo para Deus, a pensar só nas suas próprias coisas. Então, assim, Cristo ele veio para destruir essa natureza da queda e veio para restituir, para restaurar essa natureza da criação em nós. Mas isso é uma luta constante, por isso que fala aqui o eu dividido, né? É uma natureza, somos prisioneiros dessa natureza corrupta, porque ela sempre vai estar. Nós podemos ser novas criaturas, porém, como Paulo fala, existe uma luta e a gente precisa lutar contra a carne todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. A carne, ela, em alguma coisa, ela vai querer prevalecer, mas o Espírito de Deus é que tem que prevalecer. O Espírito, a nova criatura tem que prevalecer. A velha criatura, o velho você, tem que ser apagada. Essa velha natureza, que é a natureza o quê? Da queda, tem que estar o quê? Ali adormecido. Você tem que pisar, você tem que adormecer, você tem que fazer com que isso não seja explícito, mas que isso seja vencido na sua vida todos os dias pela natureza da criação. Porque Cristo veio para resgatar, restaurar essa natureza da criação nas nossas vidas. Aqui o outro ponto, a sociedade imperfeita. Em todo lugar que há ser humano, há imperfeição, né? A morte veio com o pecado, ela é a punição para o pecado. A morte é também um rebaixamento, como se o ser humano fosse apenas mais um dos animais criados. Além da morte física, também temos a morte espiritual. Além de degenerar progressivamente em sua vida, o ser humano está morto espiritualmente por causa dos pecados. Aqui, esse ponto aqui da morte. Deus não criou o ser humano para morrer, né? É tanto que nós não somos acostumados a perder as pessoas, a morrer, porque nós não temos esse sentimento assim, né? Porque Deus, ele não criou o homem para isso, mas a partir do momento que Adão e Eva pecaram, que o pecado entrou, então o homem, Deus puniu o homem com a morte. Deus falou, né? Vocês vieram do pó e vocês vão voltar para o pó, vocês vão morrer. Então, essa morte aconteceu, essa morte física. Todos nós, se Jesus não voltar, né, enquanto estivermos vivos ainda e o nosso corpo for glorificado, a gente estando vivo ainda, a gente ser arrebatado em vida, todos nós passaremos pela morte. Então, voltaremos ao pó. Mas tem também a morte espiritual, tá? Que essa morte espiritual é esse afastamento que aconteceu do homem e de Deus, tá? O homem e Deus teve esse afastamento, por quê? Porque antes eles tinham um relacionamento íntimo. Como eu falei, lá em Gênesis eles andavam todos os dias ali juntos, eles eram íntimos, tinha esse relacionamento. E, no entanto, houve esse afastamento
E o homem, o espírito do homem, ele ficou o quê? Um espírito morto, tá? Sem vida. Então a gente precisa do quê? Do Espírito de Deus, que é o Espírito, que a gente já estudou isso lá na aula 5, falando sobre o Espírito, que é o Espírito de vida, que é o Espírito que vem e nos vivifica, tá? Trazendo vida para nós. Eu já expliquei isso lá, então não tem necessidade de repetir aqui. A salvação. Resumindo, no Jardim do Éden, o conceito de pecado foi introduzido. O homem desobedeceu a Deus, trazendo assim a necessidade de quê? De sermos salvos, né? Nós estávamos precisando o quê? De salvação. Então, por causa do pecado, precisamos então ser salvos. Por meio dela, nos relacionamos com Deus, reconhecendo-o como Pai. A salvação se fundamenta na vida, na morte e na ressurreição de Jesus. E o que eu preciso para ser salvo? O que você precisa para ser salvo? Lá em Efésios fala assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós. Isto é dom de Deus. Então presta bem atenção aqui neste versículo. Ninguém pode fazer nada para ser salvo. A palavra de Deus fala que a salvação é uma obra completa de Deus, tá? É graça, é pela graça que nós somos salvos. É mediante a fé. E isto, aqui no versículo fala, não vem de vós. Isto o quê? A graça, a fé. A palavra de Deus fala que Deus nos dá essa fé para crer que Ele enviou o seu Filho, para crer que Jesus é o Filho de Deus, que morreu por nós. Então isso é dom de Deus. O Senhor, Ele nos deu essa fé para crermos nele. O Senhor derramou sobre as nossas vidas essa graça. Amém? E é por isso que nós somos salvos por Deus, por causa dele, porque ele nos amou, porque ele nos escolheu. A palavra de Deus fala que antes nós nem pensávamos em existir, antes da fundação do mundo, antes de tudo existir, ele nos escolheu para sermos dele. Amém? Então, você não está aqui por acaso, você não conheceu a Deus por acaso, você não é um acidente, você simplesmente foi trazido para perto de Deus por Ele mesmo, pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito de Deus, derramando graça sobre a sua vida, te dando fé para crer nele, para ser salvo, para viver com ele aqui na terra e lá no céu. Amém? Percebemos então que a salvação não tem a ver com algo nosso, tem a ver com algo de Deus. Contudo, o que é essa graça que Paulo falou aqui? Para entendermos a amplitude dessa graça, dessa redenção, precisamos de um panorama um pouco maior da história. Em Atos, fala assim: pois nele, em quem Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Em Romanos 3,12 fala de Deus. Todos se extraviaram, todos. Se é em Deus que temos a existência, então pular para fora de Deus é pular para o nada. Pular para a não existência. Assim, quando Adão pecou, ou quando qualquer um de nós pecarmos para ficar assim longe de Deus, a gente vai o quê? Pular para fora de Deus. Então, que a gente pense, que a gente, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus nos ajude todos os dias a gente resistir. A palavra de Deus fala,
para a gente resistir ao diabo, ele vai fugir de nós. A palavra de Deus fala para a gente vigiar, para a gente não cair. Então, assim, a gente precisa resistir, a gente precisa vigiar. Para quê? Para a gente não pular para fora de Deus, para a gente não pecar, para a gente não sair da presença do Senhor, para a gente andar com Deus verdadeiramente e todos os dias. Amém? Por meio da graça, Jesus, o Filho de Deus, veio nos redimir. Então, pensa naquela ideia de comprar um escravo ou um prisioneiro de guerra e conceder a ele liberdade novamente. Foi isso que aconteceu. Foi isso que Jesus fez com a gente. Ele comprou a gente para Deus e nos fez livres. Livres porque nós éramos escravos do pecado, e éramos escravos do mal, do maligno, de Satanás. E nós fomos libertos. Glória a Deus por isso, por causa de Jesus. Aqui vamos para o preço pago na cruz. O que o preço pago na cruz trouxe para as nossas vidas? Nos trouxe regeneração, nos fazendo ser uma nova criação. Isso tudo a gente viu na aula do Espírito Santo. Nos fez uma nova criação, tá? Sermos uma nova criatura, verdadeiramente andando em novidade de vida. Sermos diferentes daquilo que nós éramos. Justificação. Só havia uma forma de ser humano ser justificado, pagando o salário do pecado. Unidos a Deus em fé na morte, também ressuscitamos na ressurreição. Então a vida de pecado termina, pois estamos mortos para ele, e na vida dos pecadores, justificados se inicia. E a nova vida dos pecadores, justificados se inicia. Deus nos declara justos. A gente também viu isso lá na aula do Espírito Santo, essa justificação, né? Essa justificação, porque Jesus é justo, então o Espírito Santo aplica essa justiça nas nossas vidas. Reconciliação é o ato voluntário de Deus, pela graça dele, por meio de Jesus, que ele nos reconcilia com ele mesmo, nos torna também reconciliáveis com os seres humanos. Santificação. Então, a gente também viu na aula com o Espírito Santo, né? Que o Espírito, a gente entende primeiro a palavra, crê na palavra, lembra que a iluminação, e aí o que acontece? Depois a gente é santificado pela palavra, passando a agir de acordo com aquilo que a gente compreendeu e creu. A gente passa a agir de acordo com aquilo e a gente passa, então, santificado pela palavra e santificado pelo Espírito de Deus, que é santo. E glorificação é restauração da imagem inicial. Ser salvo quer dizer ter a vida modelada por Cristo. A pessoa tem em Cristo um exemplo de relacionamento ideal com Deus e ideal com o outro, ideal com as pessoas. E se esforça para reproduzir em sua vida esse tipo de relacionamento. Então, as pessoas, elas hoje em dia falam muito sobre modelar outras pessoas. Vamos modelar alguém que a gente admira, vamos modelar um empreendedor tal, vamos modelar fulano, ciclano. Primeira pessoa que a gente, não que a gente não possa, a gente pode, se for para melhorar, né? Se for para algo bom, positivo, podemos. Porém, a primeira coisa que nós devemos pensar, a primeira pessoa que deve passar na nossa mente, que a gente precisa modelar, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o exemplo maior na nossa vida e é ele que nós precisamos modelar verdadeiramente para sermos cristãos, pequenos cristos, pessoas que vivem os mesmos passos que Cristo viveu. Como é que Jesus agiu em determinadas situações? Não é só como Jesus agiria, mas vamos estudar como ele agiu,
como ele reagiu, como ele falou em determinadas situações, e vamos fazer igual. Vamos tentar modelá-lo, vamos tentar fazer como ele fez, vamos tentar andar como ele andou. É assim que a gente precisa fazer, permitindo que essa natureza de Cristo, ela venha a estar latente na nossa vida, ela venha a estar presente na nossa vida, seja ela que venha sobressair nas nossas vidas. A vida cristã é um processo em que somos conformados, ou seja, tomamos a forma da imagem de Cristo em nós. Precisamos dizer não à natureza caída, dizer sim à natureza de Cristo e andar nas boas obras que Ele já preparou para que a gente andasse nelas. Essas boas obras são o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos, assim, e quem poderá ser salvo? Aquele que crê em Jesus, precisa crer em Jesus, né? Mas o próprio Espírito, ele nos dá essa fé, né? Deus, ele derrama sobre as nossas vidas a fé para crermos. Aquele que se arrepende dos seus pecados, pede perdão para Deus, o Senhor, ele esquece dos nossos pecados, e confessa a Cristo como Senhor da sua vida e passa a cumprir a vontade de Deus. Precisa ter uma ação, né? Na vida não é só crer, porque se eu creio, tem que ter um depois, tem que ter uma consequência do meu crer. E essa consequência é eu ter uma vida transformada. Se eu creio que a palavra de Deus é a verdade, eu vou continuar vivendo na mentira? Eu vou querer viver na verdade. Eu vou querer viver a verdade. Eu vou querer viver o que a palavra fala. O meu desejo vai ser fazer a vontade de Deus. Então é isso que a gente precisa entender, que a gente precisa cumprir a vontade do Senhor nas nossas vidas, tá? E aqui eu quero... Você que agora crê em Jesus foi salvo do pecado e de todas as suas consequências, tá? A gente viu salvo do quê, né? Nós somos salvos do pecado e das consequências do pecado. Por meio da graça, o nosso relacionamento com Deus foi restaurado e hoje podemos ter uma nova vida modelada por Cristo. Então, assim, queridos, eu quero finalizar essa aula lembrando mais uma vez para vocês. Terminou. Eu quero lembrá-los mais uma vez. Ser cristão, vocês estão indo aí, finalizando as aulas. Agora, daqui a pouco, vocês vão se batizar. O batismo significa... O ato do batismo significa... tem o deitar e o levantar, né? No momento que vocês deitam, ali no momento que vocês mergulham nas águas, significa que vocês, simbolicamente, tá? Vocês estão morrendo para vocês mesmos. Essa nova, essa natureza da queda, ela está morrendo, ela está abafada, tá? E quando vocês ali retornarem das águas, quando vocês levantarem, ressurgirem das águas, vocês estão simbolicamente ressurgindo uma nova criação, uma nova criatura. Ali é a natureza de Cristo presente, a natureza da criação.
ali refeita em vocês, como uma nova criação mesmo, tá? Então, todas as coisas velhas, elas devem passar, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, tudo aquilo que o Senhor, ele não se agrada, que vocês esqueçam, deixem no passado e continuem caminhando com Ele, e eu tenho certeza que de forma progressiva ou de forma rápida, o Senhor, vocês se empenhem em orar, em andar com Deus, em ter comunhão com Ele, e eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai agindo, né, no coração de vocês. E lutem todos os dias. Eu quero deixar aqui uma passagem, uma frase de Martinho Lutero, tá? Porque assim, como eu falei, é uma luta diária. Não pensem que é porque vocês estão se batizando e aí o velho homem não existe mais, né? Nós somos novas criaturas, porém é o eu dividido que nós vimos aqui na apostila. A natureza da queda, ela também está aí, então ela precisa ser mortificada, tá? Todos os dias nós precisamos matar essa natureza. Martinho Lutero escreveu assim: eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o infeliz sabia nadar. Agora eu tenho que matá-lo todos os dias. Então, assim, querido, é realmente uma luta diária, mas é algo que vale a pena. É algo que essa luta você não está sozinha. Nessa luta você tem aquele que é maior. Você tem Cristo, você tem Deus, você tem o Espírito Santo com você. Então, ore ao Senhor todos os dias, para que você todos os dias você consiga vencer essa natureza pecaminosa, essa natureza que tende que se inclina para o mal. Paulo falou: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E quem me livrará disso? Então, assim, a gente precisa verdadeiramente entregar as nossas vidas ao Senhor todos os dias. Todos os dias. Não esqueçam de fazer isso, que isso seja rotina, que isso seja disciplina na vida de vocês, para que vocês não caiam, para que vocês não se afastem do Senhor, para que vocês permaneçam firmes, para que vocês permaneçam em Deus. Em nome de Jesus, orem, peçam a Deus todos os dias para guardar vocês, para que vocês possam suportar, para que vocês possam resistir o diabo, para que vocês possam resistir tentações, para que vocês possam ter poder, como a gente viu lá na aula do Espírito Santo, o poder que vem do Espírito Santo para dizer não à natureza da queda, e que o Espírito, né, essa natureza da criação seja restituída todos os dias, ela seja aparente na sua vida, e que seja a natureza de Cristo que fale e que venha a nortear a sua vida, e que venha a nortear as suas ações, as suas palavras daqui para frente, que você possa ser bênção, continuar sendo bênção, em nome de Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida e através da sua vida. Tá bom, querido? Deus abençoe, que o Senhor te guarde, e foi um prazer poder ministrar essas aulas para vocês. Que Deus te abençoe. Um beijão.